Meu povo, olha só. Você sabe por que o Marcelo tá indo embora e não vai ficar no chat com você, ó? Porque ele tem um negócio chamado esposa. E a esposa dele tá na porta. Olha lá, olha a cara dela. Olha lá, ó, é. A esposa dele veio buscar ele. E você sabe por que que o Pablo não ficou até agora também, que o Pablo pediu para sair? Porque o Pablo é foda, mas é frouxo junto. A mulher dele ligou, a loura é brava pra caramba, e o que que ele fez? Ô chefe, você me desculpa, você posso ir embora? Eu falei, não sei, cara, faz alguma coisa ridícula. Aí deitou no chão ali, chorou, e a mulher dele ligando. Aí eu deixei ele embora, né, cara? Homem frouxo é assim mesmo, quem manda lá em casa sou eu, amigo. Minha mulher não pode falar nada, pode nem abrir a boca. Eva, não pode não? Não. Quem manda lá sou eu. E ela é feliz da vida. Toda mulher devia ser mandada, amigo. Eu não conheço uma mulher feliz que o homem manda. Você conhece? Cara, se a mulher manda no marido, tem duas opções. Duas opções. Ou a mulher é sapatão ou o cara é frouxo. Não tem pra onde correr, amigo. Porque a mulher não serviu pra mandar. A mulher serviu pra obedecer. E é isso aí mesmo. E ponto final. Amigo, eu não sei qual mulher manda no marido aqui. Manda mesmo. Eu mando. Amigo, dá merda. Tô falando, ninguém levanta a mão. Amigo, o homem é o homem da casa, amigo. O saco roxo ali é do homem. Por isso que mulher não tem. Por isso é que mulher que fica de Chico, tem estado puerperal, tudo é mulher. Homem não. Homem é o... Não é verdade? Então, amigo, é o homem que tem que batalhar, passar num concurso, ganhar mais. E aí? A mulher tem que ganhar perto dele, tipo uns 2.000 a menos, por causa se impor. E o resto? O resto, amigo, é tratar bem, é mandar a mulher viajar, dar carro igual eu dou pra mim, é botar no salão de beleza. Minha mulher acordou, o que eu vou fazer hoje no sábado? Eu falei, você vai pro salão, filha. Faz unha, cabelo, pinto, de patrão, para nego olhar e falar assim, porra, a mulher do dono. Eu falei, é isso mesmo. Foi lá, se cuidou. Ela olhou para mim agora pelo telefone, não tem nada o que fazer. Eu falei, filha, eu passei num concurso, você esqueceu? Pega a Yasmin, que é minha filha, e vai pro shopping, compra o que você quiser lá, depois você só me avisa, a senha do meu cartão é essa. Bufo. Por quê? Ah, Evandro, você dá mole pra tua mulher. Não dou não, eu não tenho mulher, eu tenho uma companheira. Ela vive comigo e ela é a mulher que Deus escolheu para mim e eu tô com ela até hoje e não largo. Porque atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Atrás de um homem fracassado tem sempre duas ou mais. Vamos lá? Beleza? É, vai, amigo. Mulher é uma só. Ou a mulher te afunda ou te levanta. E se tiver duas, já está afundado. Sexo feminino só dá trabalho. Lá em casa eu tenho minha mulher, tem minha filha e tem duas poodle. É a Kira e a Perlinha. Pô, são 4 mulheres na minha vida. Já, dá trabalho, não dá, cara? Puta que pariu. Vamos lá. Meu povo, olha que bacana que eu vou trazer para você aqui. Que expectativa legal. Jogar o papel do Pablo no chão. Para você que vai fazer a prova da FUNESP, quem vai fazer Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, vai estudar o direito administrativo. Quem vai fazer outro tipo de concurso, vai estudar direito administrativo também. Quem vai fazer Polícia Federal também tem improbidade. Quem vai fazer Receita Federal da ESAF também tem. Qual é a vantagem e a diferença hoje? Hoje, que num aulão eu falo todas as questões da FUNESP. Todas. Por quê? Porque ela é texto de lei. Eu só vou te ajudar a achar onde está a questão que você vai colocar. Tanto que você vai chegar na prova, que vai cair umas 6 questões, você vai chegar na prova e vai falar assim, cara, o Evandro falou, 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 naquele aulão, cara, o cara é foda. Não, filho, é porque está no texto de lei, eu só estou descobrindo. Evandro, estou assistindo um aulão e estou aqui presente, mas eu vou fazer Polícia Federal, eu vou fazer Receita, vou fazer outro tipo de concurso. Cai? Cai, amigo. Por que que cai? Bem, a gente está começando a estudar aqui, na verdade a gente vai entrar direto no artigo 37, parágrafo 4º da nossa amada o quê? Constituição Federal de 1988. Lá, ela traz a regra da improbidade administrativa. Ela fala assim, os atos de improbidade administrativa importarão suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, ressarcimento erário, indisponibilidade de bens, na medida e gradação prevista em lei, sem prejuízo da sanção penal cabível. O que eu acabei de falar aqui? Eu falei a regra da improbidade que eu vou estudar com vocês passo a passo. Para que serve essa palavra, Evandro? Improbidade. Bem, na verdade, existem os princípios do artigo 37. Lá diz assim, toda administração pública, direta ou indireta, de qualquer dos poderes, deverá respeitar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que são os princípios constitucionais relativos à administração pública. Só que para a nossa matéria, que é improbidade administrativa, o princípio mais importante é o do meio, é o princípio da moralidade administrativa. Aí você fala assim, Evandro,
Por quê? Porque moralidade é um princípio enraizado na administração pública que diz que o servidor, obrigatoriamente, ele tem que ter o caráter ético, que abrange um universo de conceitos aqui. O importante é você emendar e dizer assim, que o princípio da moralidade está intimamente ligado a um dever da administração pública, que é o dever de ser probo. Aí você fala, Evandro, o que é ser probo? Cara, ser probo é ser honesto. É você trabalhar com honestidade, trabalhar com ética. Os princípios não se confundem, porque um é princípio e o outro é dever, tá? Princípio da moralidade e dever de probidade administrativa. Aí você que estudou com Pablo, você sabe que a língua portuguesa ela é linda, né? Até aqui na minha matéria. Se você botar um prefixo de negação, vai virar improbidade administrativa. Ou seja, a improbidade administrativa nada mais é do que as formas, os atos e as maneiras que quando você estiver trabalhando para a administração pública, você vai ser o quê? Desonesto. Pronto. Quando alguém falar assim, cara, você cometeu improbidade administrativa, quer dizer que você, trabalhando na administração pública ou de qualquer forma com ela, você foi o quê? Desonesto. Pronto, esse é o conceito de improbidade administrativa e ponto final. Aí eu volto à regra. Você chega e fala, Evandro, mas eu li agora que você botou no material e está lá. Eu sei que os atos de improbidade administrativa importarão suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, ressarcimento erário e indisponibilidade de bens, na medida e gradação prevista em lei, sem prejuízo da sanção penal cabível. Eu repeti o texto de lei, o texto da Constituição 2 vezes, mesmo assim você não entendeu. Por quê? Porque a gente precisa pegar ele e explodir para você acertar questões. Só que o que acontece? O artigo 37, parágrafo 4º, veio e disse o seguinte, olha, se você cometer improbidade, você vai estar quebrando o dever de probidade, você vai estar quebrando o princípio da moralidade e você vai ter que obrigatoriamente ter a suspensão dos direitos políticos. Você vai ter que ter a perda da função pública. Você vai ter que ressarcir ao erário e você vai ter indisponibilidade de seus bens. Foi isso que a Constituição falou. Só que olha que legal, a Constituição disse isso, mas a Constituição não falou o que era ato de improbidade administrativa. Evandro, olha só. Entrei para trabalhar no Tribunal de Justiça de São Paulo e dei de cara aqui com aquela menina do Pânico na TV. Cara, não aguentei, entrei no quarto e comi a menina na hora do trabalho. E aí, cometeu improbidade? Cometeu. Amigo, olha que foda maldada, você vai ter suspensão dos seus direitos políticos, perda da função pública, ressarcimento erário e disponibilidade de bens, porque fez sexo com outra menina no horário de serviço. Aonde está isso? Calma. Ah, Evandro, olha só, eu sou muito bonzinho, sabe? Fizeram uma licitação e colocaram um monte de bens lá dentro do TJ de São Paulo ou dentro da Polícia Federal em algum lugar. Amigo, licitação é a Lei 8.666 de 93. É uma lei que determina como faz as compras e alienações para a administração pública. Amigo, tem uma lei dizendo que aquela coisa foi comprada. Se a administração pública comprar um microfone, se ela comprar esse mouse aqui e tiver lá, foi licitado. Foi a lei que determinou a compra para a administração. Aí passa o cara lá, um mendigo, passando fome, uma pessoa necessitada. Aí ela chega e fala, você não tem nada para doar aí para mim não? Aí você, amigo, muito bonzinho, naquela sua carência, aquela coisa espirituosa que você tem, você pega um bem da administração que acaba de ser comprado através de licitação e doa sem as formalidades legais. Vai tomar suspensão de direitos políticos, perda da função pública, ressarcimento erário e disponibilidade de bens. Mas, Evandro, como eu sei que isso que você acabou de contar gera improbidade? Amigo, a Constituição não contou. Aí teve que vir uma lei que recebeu o número da lei 8.429 de 92, e essa lei foi chamada a Lei de Improbidade Administrativa. Ela veio em 1992 e a Constituição foi promulgada em 1988, com o texto do artigo 37, parágrafo 4º. Então ela veio depois, e o que essa lei de improbidade faz? Ela explica o que é ato administrativo, para quem que vai ser aplicada, regimento, procedimento e prescrição. É isso que ela trata e é isso que a gente vai falar daqui para frente. Beleza? Então vamos que vamos. Beleza, Evandro, a lei de improbidade administrativa, ela foi feita para quem? Olha, essa lei foi feita para quem está dentro do artigo 37 da Constituição Federal. Ou seja, ela foi feita para o agente público.
Evandro, o agente público trabalhando em razão da função, ele responde por improbidade? Responde. A primeira pergunta que vem, e é matéria de concurso já, é perguntando, Evandro, o particular pode cometer ato de improbidade administrativa? Pode, mas jamais isoladamente. Um particular sozinho não pode cometer improbidade, porque a improbidade está defendendo a administração pública e o particular não trabalha na administração pública. Ele pode responder se ele estiver junto com quem? Com o agente público. Evandro, dá um exemplo? Olha só, imagina que eu sou um policial rodoviário federal e estou trabalhando na administração pública. Eu começo a pegar dinheiro na rua e eu estou vendo que a corregedoria pode vir me dar uma cacetada. O que eu faço? Eu pego aquele monte de nota de 10, de 15, de 20 reais, que dá lá 800, 900 reais, chega para o cara do outro lado do bar, o padeiro lá, o cara dono do bar, e chego para ele e falo, olha, cara, eu estou ali na pista, eu sou agente público que você está vendo e eu estou pegando dinheiro errado. Eu estou com medo de ser preso. E o que eu vou fazer com você? Esse dinheiro que eu estou pegando é ilícito, você já conhece, você que é padeiro, você teve aula do Evandro, então você sabe que a gente está infringindo o artigo 37, parágrafo 4 da Constituição, né? Você sabe que a gente pode cair na 8.429 de 92, né? Ao padeiro, sei. Então tudo bem, eu vou deixar esse dinheiro com você aqui, você deixa guardadinho que no final do plantão eu volto e pego. Amigo, eu posso afirmar que de qualquer forma o padeiro está contribuindo para que o cara cometa improbidade? Então quando for, vai quem? Vai os dois. Primeira dica, não pode ser o particular isolado, mas o particular junto com o agente público pode receber. Aí você pergunta assim, Evandro, mas como o agente público pode cometer esse tipo de improbidade? Ele pode cometer tanto por ação quanto por omissão. Pode ser uma ação ou omissão dolosa ou culposa. De qualquer forma ele comete. Evandro, o que é esse nome feio? Ação e omissão. A ação é fazer, amigo. O cara fazer qualquer coisa errada. O cara trabalha na administração pública, vai lá e pega um dinheiro errado. Pegou esse dinheiro errado, esse dinheiro ilícito, ele está agindo. E se omitindo? Eu vou dar um exemplo muito legal. O Daniel Sena, o filho da internet, você que está com saudade do Daniel, o Daniel está em Londrina, tocando a nossa nova outra unidade lá. Mas ele está retornando essa semana, tá? Porque vocês estão com saudade dele. O Daniel era chefe do administrativo da Penitenciária Federal de Catanduvas. E ele era responsável por conferir a licitação que era feita. Aí olha que bacana. Eu usei isso até em exemplo. O Daniel, de vez em quando, ele vai lá em casa. E o bom de levar o Daniel lá em casa é que eu tenho os vinhos caros, mais ou menos, e baratos. O Daniel, a única coisa que agrada a ele é o vinho mais barato do mundo. Você pode dar vinho 10 reais para aquele puto que ele ama. Se você der qualquer coisa cara para ele, ele passa mal, dá caganeira, sai inchaço. O bicho nasceu, é pobre de natureza. O Daniel faz o seguinte, ele ia lá para casa e no outro dia ia para o plantão. Você imagina como é que ele devia chegar no plantão? Numa ressaca que dava dó. Agora imagina, a Penitenciária Federal é a administração pública, não é? É. Contratou uma licitação e mandou fazer um toldo para guardar as viaturas. Imagina que o toldo foi feito errado, ou seja, foi feito menor que o tamanho contratado. Houve quebra do contrato administrativo. Tem que ser verificado. E se o Daniel era o agente responsável... Pode apagar até aqui, ó, tá? E depois você só vai apagar se eu mandar, beleza? Tranquilo. E se o Daniel fosse o agente responsável por olhar a coisa e conferir se foi feita? Legal. Se ele, por exemplo, chegou de ressaca, bêbado, nem olhou aquilo, só assinou e mandou o troço embora e depois verificar que estava errado, ele vai responder por improbidade, não por ação. Por quê? Por omissão. Dolosa ou culposa, o que é isso? Dolosa ou culposa é chamado elemento subjetivo, é o que você quer fazer. Se eu pegar aqui, por exemplo, o sapato, filmo o monitor aqui, e eu olhar para o monitor e fizer assim, ó, isso aqui foi o quê? Foi uma ação dolosa. Eu quis jogar o sapato em você? Quis, não quis? Agora, imagina que eu estou distraído e faço uma coisa sem perceber. Foi culposa, não foi? Por quê? Eu fui imperito, imprudente ou negligente. Ficou olhando para minha meia, não, filho. Olha para cá. Beleza? Imprudente, imperito ou negligente. Vocês não têm obrigação de saber isso agora. Mas quem vai fazer Tribunal de Justiça tem que saber, filho. Você tem direito penal. Então você tem ação dolosa e ação culposa. Essas 4 formas pode responder o agente público e o particular junto. Mas se o particular tiver em conluio com quem? Com o agente público. Bacana até aí? Legal. Aí você fala, Evandro, olha, tudo bem. Até aqui eu já prossegui, eu já entendi. Agora, onde eu trabalho que vai ser improbidade? A pergunta, chegou um aluno nosso aqui uma vez e pergunta assim, cara, Evandro, eu tô com a cabeça quente. O que foi? Eu fui demitido por improbidade administrativa do Banco do Brasil, mas eu acho que está errado, porque eu sou da CLT
E, cara, eles não. Improbidade administrativa é coisa de servidor público, que ele estava começando a assistir às aulas. Duas coisas que eu avisei para ele: filho, eu não minto pro aluno, tá? E a minha sinceridade todo mundo conhece. Se você que está em casa foi condenado por improbidade, desliga o computador na hora, liga para mim, que eu vou cancelar sua matrícula no online, devolver o dinheiro e vai tentar trabalhar na iniciativa privada. Por quê? Porque você está, ó, fudido. Porque se você foi condenado em improbidade, você não entra nunca mais em porcaria nenhuma. Por exemplo, o governo federal está morto para você. Artigo 132 da 8.112/90 diz o seguinte: demissão por improbidade administrativa gera demissão a bem do serviço público. O que é isso? Nunca mais volta para o serviço público. Nunca mais pode fazer concurso. Evandro, mas é pena de caráter perpétuo. Não. O governo federal diz que você não pode voltar para lá. Todos os estados da federação também não pode. Mas existem umas 15 ou 20 prefeituras do Brasil que deixam você voltar. Você pode, por exemplo, trabalhar na prefeitura de Aninandeu, né? Que vai ser muito legal, ganha salário mínimo lá. Então, cometeu improbidade, você tá o quê? Na merda. E eu tô avisando, porque depois dessa lei, se você fizer qualquer coisa errada, você, além de ser demitido, amigo, você tem que se ferrar e ganhar salário mínimo pelo resto da vida mesmo. Onde eu trabalho que eu cometo improbidade? Eu vou ter que explicar rapidinho para você o que é administração pública e vou bater pesado no artigo 1º com o parágrafo único da lei de improbidade administrativa. Ou seja, presta atenção, o que eu vou explicar aqui está onde na lei? Artigo 1º e parágrafo, pode olhar no PDF que eu botei a lei no final. Eu vou explicar, mas tem que ler. Ainda mais quem vai fazer TJ de São Paulo para acertar as questões. Olha só. Evandro, alguém, depois você pega giz vermelho para mim, cara, pega ali giz vermelho. Deixa ele pegar o giz vermelho ali, ó, cantinho ali. Isso, joga aqui para mim. Beleza. Ô Evandro, onde o cara trabalha que ele vai cometer improbidade administrativa? Bem, toda administração pública direta e toda administração pública indireta, quem trabalha lá dentro comete improbidade. Quem é administração direta? União, os estados, o Distrito Federal, os municípios. A administração indireta é a fase. Eu só inverto na hora de colocar para você gravar fase. Mas, na verdade, é a autarquia, é a fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública. Filho, o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. A Caixa Econômica Federal, por exemplo, é uma empresa pública, mas ainda assim tudo está dentro da administração pública. Quem está ali vai responder por improbidade? Vai. O Evandro, olha só que interessante. Eu trabalhava no banco. Cara, que besteira que eu fiz, cara. O que você fez, meu filho? Eu trabalhava no banco. Na segunda-feira, eu abri o meu caixa. E só fechava o meu caixa na sexta. E ninguém verificava. Como na segunda era dia 10 e eu não tinha dinheiro para pagar meu carro, eu tirei o dinheiro do caixa, paguei o meu carro e logo depois eu devolvi. Porra, sacanagem, eu devolvi. Filho, o nome disso é peculato doloso, meu filho. Não adianta devolver, não. É crime. Pro pessoal do Tribunal de Justiça de São Paulo, artigo 312 do Código Penal vai responder por crime. Por quê? Porque você era agente público trabalhando na administração direta ou indireta? Era. Estava dentro da sociedade de economia mista. Agora eu vou perguntar para vocês na improbidade. Quando ele tirou o dinheiro de lá, ele foi honesto com o banco? Não. Então, se não foi honesto, cometeu improbidade. Tranquilo até aí? Até aí é muito bacana. Agora, vocês podem apagar aqui. Agora, não basta tá na administração pública direta. Aqui você já sabe que responde. Não basta tá na administração pública indireta. Responde também quem tiver em qualquer empresa incorporada ao patrimônio de qualquer dessas pessoas, ou seja, da União, do Estado, DF, município, autarquia, fundação, sociedade de economia mista ou empresa pública, aonde a União, os Estados, o DF, a autarquia, qualquer entidade pública concorra com mais de 50% da receita anual. Evandro, o que é isso? Eu não entendi. Tá. Vocês já ouviram falar em concessionária de serviço público, não já ouviu? Evandro, nunca ouviu falar. Já. Se não ouviu, já passou por ela. Por exemplo, já passou pelo pedágio? O pedágio é chamado descentralização por delegação por colaboração. Não vou entrar nesse campo agora não. Mas ela é uma empresa que, de qualquer forma, recebeu o serviço público da administração pública. Mas, cara, o cara que trabalha no pedágio lá, aquele coitado, tem uma menina, cara, que toda vez que eu saio de casa, que eu saio 6 e pouca, tá a coitada da menina vindo com aquela cara se arrastando assim, ó, com a roupa do pedágio.
Porra, parei meu carro, né? Falei, filha, você tá com uma cara de cansado, filha, vamos estudar para concurso, larga aquela merda, aquela vida é uma desgraça. Eu vou te ajudar, vou me estudar. Você é minha vizinha aqui, tua casa tá caindo aos pedaços, você tá feia, teu marido é feio, tua vida toda é feia, e você ganha pouco e trabalha de madrugada, vamos mudar de vida. E ela vai mudar no Banco do Brasil agora. Ela trabalha onde? No pedágio. Amigo, essa coitada que tá se arrastando, ela é servidora pública? Não. Empregada pública? Não. O que ela é? Uma coitada. Beleza. E trabalha na porra do pedágio. Agora, imagina só, o pedágio é uma empresa incorporada, porque ele recebeu da administração pública a concessão para trabalhar. Agora, existem pedágios que durante um ano tem um faturamento de 100 milhões. A receita anual dele é 100 milhões. E alguns deles recebem subvencidos de quem? Recebe dinheiro público para poder funcionar. Se aquele pedágio receber mais de 50% da receita que ela gera anual de dinheiro público, vai entrar aqui. Ou seja, recebeu 51 milhões, é mais de 50% do dinheiro público. Tranquilo até aí? Você vai dizer que essa empresa, mesmo sendo incorporada, mesmo sendo particular, o cara que trabalha lá dentro vai responder por quê? Improbidade administrativa. Evandro, quer dizer que se a menina for lá e catar um dinheiro e enfiar no bolso, ela vai responder por improbidade? Vai. Porque mais de 50% do dinheiro que ela está pegando, ela está tirando de onde? Do dinheiro público. Deu para entender até aí? Só que aqui vocês vão dizer que se tem mais de 50%, vai responder na improbidade, mas vai responder em sua plenitude. Ou seja, vai poder receber todas as penalidades. Todas as penalidades. Alô você! Se ferrou, filha. Além de ter marido feio, emprego escroto e não querer melhorar na vida, respondeu por improbidade. Se essa coitada responder por improbidade, ela vai conseguir entrar no Serviço Público Federal de novo? Nunca mais, amigo. Jamais será, não é verdade? Ainda sobra uma solução para ela. É só pegar o dinheiro e ficar jogando na Mega Sena. Beleza? Beleza. E ainda assim você vai ver que lá no final o governo federal vai tomar quase a Mega Sena dela inteira. Então vamos lá. Agora, Evandro, e se a empresa receber menos de 50% da receita anual? Exemplo, o segundo pedágio agora faz 100, mas o dinheiro público que vai para ele é só 10, menos de 50% da receita anual. Mas ainda assim eu posso afirmar que tem dinheiro público? Tem. E aí? Responde por improbidade administrativa também. Só que não pode tomar todas as penalidades. Aqui só recebe penalidade patrimonial. Penalidade patrimonial. Aí você fala assim, Evandro, o que é penalidade patrimonial? Não estudei, vou estudar lá na frente com você. Penalidade patrimonial, você vai anotar aí, é multa e proibição de contratar. Multa e proibição de contratar. Ó, o que eu fiz? Eu arregacei, eu pipoquei, eu explodi o artigo 1º e o parágrafo único do artigo 1º, que é onde você cai na prova. Aqui tem que entender. Muita coisa você vai passar direto. Beleza? Então vou partir aí para o próximo tópico que eu armei para vocês. Efeitos da lei. Deixa eu tomar uma água aqui. Vamos que vamos. Efeitos da lei. Efeitos da lei. Pode apagar, tá, filho? Efeitos da lei. Evandro, o que é o efeito da lei? Amigo, o efeito da lei é... Qual é o efeito do remédio? Você toma, ele melhora você, não é? Qual é o efeito da cocaína? Você cheira, ela te detona. Eu não sei, nunca cheirei cocaína. Mas quem já deve ter cheirado aí, você, filho, em casa que já cheirou cocaína, o que ela acontece? Depois você manda no chat ali e fala. Beleza? Monitor, alguém usou droga já? Não, fala que não, idiota. O Bruno já. Falei, não, é pra falar que não. Fala que não, não. Lógico que não, beleza. Hein? Ah, é? E mulher feia? Ah, é, tá certo. Vamos lá. Efeitos da lei. O remédio te melhora, a droga te piora. A lei de improbidade administrativa é uma droga, cara, porque ela te arrebenta. O que ela faz? Ela gera a suspensão dos direitos políticos. Ela gera perda da função pública. Ela gera o ressarcimento, olha o nome, ressarcimento ao erário. Até hoje, cara, eu tento dar aula igual o Pablo, eu não consigo. Ressarcimento ao erário. E ela gera a não é assim que ele faz? Indisponibilidade de
bens. Ou seja, quantos são os efeitos da lei? 4. Esses são os efeitos da lei. Esse está dentro da lei e está também expresso no artigo 37, parágrafo 4º. Evandro, o que você vai fazer agora? Eu vou dar os toques que você precisa para acertar a questão no concurso público. Primeiro, cuidado. O que ela gera é suspensão dos direitos políticos. Existe no direito constitucional perda dos direitos políticos. Por exemplo, quando a pessoa é convocada para o serviço militar obrigatório e não quer servir, também não presta aquela prestação alternativa. Então existe lá na Constituição o nome perda dos direitos políticos. Na lei de improbidade não existe perda, só existe o quê? Suspensão. A perda é da função pública. Essa questão ela é mais matada, mais velha, e se o cara colocar é porque ele não tem criatividade nenhuma, mas ainda assim o examinador coloca. O que ele faz? Ele só troca. Ele coloca, podemos afirmar que a lei de improbidade administrativa gera perda dos direitos políticos e suspensão da função pública. Vai estar errado. Os efeitos são ao contrário, então você tem que gravar essas duas situações. Ressarcimento ao erário. Evandro, o que é erário? Erário são os cofres públicos, dinheiro público. Ressarcimento é que você vai ter que pagar, é a multa. Indisponibilidade dos bens. Evandro, o que é indisponibilidade dos bens? Aqui, amigo, ou bem você entra no chamado sequestro dos seus bens, ou entra no arresto. Evandro, diferença de sequestro para arresto. Cara, está no Código Civil. O sequestro, pensa só. Pensa que você tem uma ilha, você tem uma casa de praia, você tem 2 motocicletas e um carro. Se o Ministério Público, o Poder Judiciário determinar e for lá e pegar tudo de uma vez e apreender tudo de uma vez só, o nome é arresto. Se você tem 10 bens e só pegam 2 ou 3, pegam alguns, o nome é sequestro. Agora, a indisponibilidade de bens, de acordo com a lei de improbidade, não precisa deixar o processo começar não, tá, pessoal? Pode-se dar a improbidade administrativa, pode-se dar a indisponibilidade dos bens antes do início do processo. Evandro, o que é isso? É fácil. Olha só. Imagina se você for um Ministério Público. Você é o promotor de justiça. Quando você vê lá, o cara está cometendo improbidade administrativa, ele tem numa conta 5 milhões, na outra conta 15 milhões e na outra conta 20 milhões. Se iniciar o processo e demorar para fazer o bloqueio, a disponibilidade de bens do cara, dá para falar que esse dinheiro vai fazer assim, ó, e depois nunca mais acha o dinheiro? É lógico, amigo. Por isso que a improbidade, ela faz o seguinte, primeiro ela pega tudo e depois ela abre a ação. Essa é a regra. E isso está expresso dentro da lei, tranquilo? Detalhe do tio Evandro que vai fazer diferença na tua prova. Suspensão dos direitos políticos, perda da função pública e ressarcimento ao erário, esses 3 aqui contam sim como penalidade. O de baixo não é penalidade, é chamado medida cautelar. Mas a suspensão dos direitos políticos e a perda da função pública não pode dar no decorrer do processo. Não pode dar se ainda tiver recurso a pessoa que está sendo acusada. Aqui esses 2 só pode se dar depois do trânsito em julgado. Evandro, eu estou em casa, estou começando a estudar agora, e eu não sei o que é a palavra trânsito em julgado. É quando não cabe mais recurso. Então tá aí os efeitos da lei de improbidade. Se você errar, é porque você quer efetivamente errar na tua prova. Vamos partir aí para o próximo tópico. Quadro das punições. Alô, você! Amigo, esse quadro aqui, desenvolvi esse quadro tem um tempo, e está funcionando que é uma festa. Quadro das punições. Você não precisa gravar a lei inteira. Você precisa ler a lei, saber que existe, ou se organizar na tua cabeça topograficamente onde estão as questões, e saber isso aqui, que são os dados elementares que caem efetivamente na tua prova. Vamos lá. Eu tenho 3 tipos de improbidade administrativa, que são chamadas modalidades de improbidade, que eu vou tratar mais à frente, mas já vou dar uma palhinha agora para a gente poder desenvolver. Evandro, como eu posso ser desonesto com a administração? Como eu posso cometer improbidade? Você pode cometer improbidade de 3 jeitos, só 3. Ou você comete enriquecimento ilícito, ou você comete prejuízo ao erário, ou você comete atos, vou abreviar, que atentem contra os princípios da administração pública.
pelo amor de Deus, né? Quem está estudando direito há um pouquinho tempo sabe que o princípio está no caput do artigo 37, caput é a cabeça, você vê o artigo 37 da Constituição, logo depois vem um texto, vem escrito lá. Toda administração pública, seja ela direta ou indireta de qualquer dos poderes, deverá respeitar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ou seja, qualquer princípio que você quebrar, de qualquer forma, você já entra na improbidade também? Entra. A improbidade, amigo, se ela não te pega de um lado, ela te pega de outro. Então vamos lá. Evandro, como eu posso cometer enriquecimento ilícito? Eu fiz um resumo para vocês, mas para quem vai fazer essa prova do TJ, amigo, que eu já vou concentrar no final da aula aonde as questões vão cair dentro da lei. Não tem pra onde correr. Agora, as modalidades começam no artigo 9º, depois artigo 10 e depois artigo 11. Eu vou te ensinar a gravar, tá? Eu fiz um quadrinho para te mostrar como você vai acertar a questão na prova, porque é o seguinte. Se eu falar assim, é correto afirmar que o agente que comete enriquecimento ilícito pratica improbidade administrativa. Você acerta? Acerta ou não acerta? Acerta. É correto afirmar que o cara que comete prejuízo ao erário comete improbidade. Você bota certo na prova? Lógico. Agora, e se eu contar assim? Arnaldo, servidor público municipal, empresta uma máquina da prefeitura para seu vizinho, Antunes, usar a máquina fora do horário de trabalho. Nessa situação, podemos afirmar que o servidor público foi desonesto, certo até aí? Certo. Que ele vai cometer improbidade? Mas ele vai cometer improbidade em qual modalidade? Prejuízo ao erário, porque quem está aqui dentro da sala respondeu de cara, por quê? Porque eu dou um macete muito legal, né? Eu vou explicar a decoreba, mas aqui eu vou te dar um macetão. Em todas as questões que a gente pegar, em todos os exemplos que eu der, se chegar os verbos perceber, receber, esses verbos querem dizer o quê? Eu estou ficando com a coisa para quem? Para mim. Amigo, se o agente público pegar o dinheiro, enfiar no bolso, pegar o bem, enfiar no bolso, enfiar qualquer coisa, enfiar no bolso, ficar para ele, pode ser R$1. Porque lá no Rio de Janeiro é assim. Lá no Rio de Janeiro passa o cara da van e tem um guarda municipal lá. Aí o cara da van passa e fala, o guarda municipal para e fala com ele, olha, eu quero um dinheiro, senão eu vou te prender. Isso aí é concussão, tá? Pessoal do TJ, se o cara é servidor público, ele para e ele exige para si ou para outro, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas é razão dela vantagem indevida. O nome desse crime é concussão. Concussão é um crime, mas ele é agente público? Ele é agente público? Está sendo desonesto? Então, de qualquer forma, vai cometer improbidade também? Vai. Aí o cara dá 50 centavos. Filho, eu não tenho R$1, só tenho 50 centavos, ele não tem problema não. É de grão em grão, galinha enche o papo. Daí, pega 50 centavos e enfia no bolso. Eu posso dizer que ele foi desonesto e cometeu improbidade. Se ele pegou 50 centavos e enfiou no bolso, levou para casa, ficou para ele comete em qual modalidade? Enriquecimento ilícito. Prejuízo horário é sempre que você causar um prejuízo ao cofre público, mas não fica com nada para você. É o político bonzinho. Olha, rapaz, não quero nada. Mas olha só, a máquina administrativa está aqui, tem um tratorzinho aí, você pode usar na tua fazenda. Não quero nem que você vote em mim, cara. Hoje eu acordei bom pra caramba, sou um cara gente fina, gente boa. Pode usar o trator, eu não quero nada pra mim, não pode me dar nada, eu sou honesto. Bacana. Deixa o cara usar. Amigo, se você está pegando uma máquina administrativa e deixando outra pessoa usar sem a finalidade pública, você está quebrando os princípios da administração pública, mas, sobretudo, você está causando um prejuízo para a administração? Tá. Se você pegar qualquer coisa da administração, não ficar para você, mas a administração tomar prejuízo de tempo, prejuízo moral, qualquer tipo de prejuízo, você entra onde? Prejuízo ao erário. Fica fácil, você vai ver o resumo que eu vou fazer. Qualquer outro tipo de coisa que não esteja aqui, vai se englobar nos atos que atentem contra os princípios. Aqui é mais fácil de gravar, só tem 5 ou 6. Eu vou ver ali depois, agora me fugiu a cabeça. 6, né? Só tem 6 modalidades. O bacana não é isso, é que alguns detalhes a gente vai trazer, você não vai esquecer nunca. Por exemplo, fraudar processo licitatório. Se você fraudou processo licitatório, você cai no prejuízo horário. Se você fraudar a licitude de concurso público, você cai aonde? No artigo 11. Pessoal da UTJ também, cuidado, tá? Agora existe o 311A,
que é o crime também de fraudar certame. Então já tem um crime novo no Código Penal que entrou no passado. Então vamos entrando. O pessoal aqui da sala, só para vocês explicarem, tá? A gente está dando aula para todo tipo de aluno, a aula é de graça, está indo para o Brasil inteiro. Mas a gente está no projeto de ajudar o povo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que é um baita de um concurso, paga bem. E amigo, só vai dar a gente do Alfa lá passando nesse concurso, porque em terra de cego, quem tem um olho é rei, né, amigo? Tranquilo? Então vamos que vamos. Agora, lógico que eu vou fazer um resumo melhor para você disso aqui, mas se você cometer improbidade administrativa em qualquer dessas modalidades, você vai receber as penalidades. Quais são as penalidades que você pode receber? Você pode ter suspensão dos seus direitos políticos. Alô você! Isso aqui foi o que o Collor tomou, suspensão, mas ele entrou não na lei de improbidade, ele entrou nos crimes de responsabilidade. Suspensão dos direitos políticos. Você tem a segunda penalidade. Qual é a segunda penalidade? É a multa, essa dói no coração. E tem a terceira penalidade, que é a proibição de contratar. Alô você, agora vem as penalidades. Pergunto, você que está em casa, filho, às vezes você acha que eu olho só uma câmera, não olho não, olho você que está em casa. Me dá um nome aí, quem me pediu para falar aí, que está carente? Me dá aí. Beleza. Ô carente, olha só. Fernando, Cachoeira Paulista, São Paulo. Você vai fazer o TJ, né, seu carente? Beleza. Anelise em Londres. Amigo, essa daqui deve ser a mulher do Jadson. Filho, o que você está em Londres? Tem concurso público em Londres, não. Ah, Evandro, eu vou sair dessa merda, dessa recessão que a gente está aqui. Eu vou juntar um dinheirinho, vou pro Brasil e vou fazer concurso. Melhor coisa que você faz. Patrícia da Bahia. Aí, baiana, dá um tchau pra ela lá. Alô, conterrânea. Imagina, né, cara? A baiana deve estar dormindo lá, não deve não, na frente da TV? Se a porra da baiana sai da Bahia e dorme aqui, você imagina a baiana lá na frente da TV? Tá na rede, filha? Tá. Assistindo, imagina, como é que fica assistindo um computador na rede? Deve ser difícil, né, cara? Caramba, cara. Carlos do Rio de Janeiro. Filho, se for flamenguista, eu não gosto mais de você. Leandro do Espírito Santo. Bruno da Bahia. Aí, tua versão baiana, Bruno, dorminhoco. Pablo do Ceará. SE é Ceará? Não, Sergipe. Ceará é com C, porra. Caralho, burro desse jeito, passei em 12 concursos públicos e virei dono do Alfa. Cara, tudo é possível. Tudo não é possível, cara? Tu não acredita nisso? Nem o terrorista. Você que parece, né, cara? Ele tá fazendo um concurso pra Al-Qaeda. Você tem que ver, entendeu? Ele é foda, bate aí. Meu parceiro pra caramba, eu amo muito esse moleque. Sergipe, né? Filho, quando for assim, você escreve, senão você faz eu pagar amigo e vocês perdem a porra da bolsa. Beleza? Não cai geografia no concurso, cai. Não, né? Graças a Deus. Beleza. Filho, vamos lá. Então acorda. A gente faz isso pra você acordar, você que tá em casa. Você que está em casa, qual que você acha que é mais grave? Enriquecimento ilícito, prejuízo erário ou atos que atentem contra os princípios da administração? Eu vou te mostrar agora qual é mais grave. Qual que você acha que é o direito mais fundamental? O cara pagar, o cara ficar proibido de contratar alguma coisa ou tomar uma norma, ser limitado numa norma que é direito constitucional? Direito constitucional, né? Então qualquer penalidade que pegue, que limite um direito constitucional, sempre vai ser mais grave. Então vamos lá. Enriquecimento ilícito, o cara fica com suspensão dos direitos políticos que vai de 8 a 10 anos. Ele fica com suspensão dos direitos políticos do prejuízo erário de 5 a 8 anos. E ele fica com os atos que atentem contra os princípios da administração de 3 a 5 anos, com os direitos políticos suspensos. Toma cuidado, porque aqui é escadinha, né? Olha aqui. 3, 5, 8 e 10. É uma escadinha, não é? Cuidado na hora da proibição de contratar, que ela te engana. Ela não é escadinha, não. Ela é 10 anos para enriquecimento ilícito, 5 para o prejuízo erário e 3 para os atos que atendem contra os princípios. Evandro, o que é proibição de contratar? Filho, se você for demitido com base no artigo 132 da 8.112, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis Federais, por exemplo, que te demite, que você trabalha no governo federal, é demitido a bem do serviço público. A única coisa que resta para você é montar uma empresa. Você vai ter que ser, amigo, vai ter que passar a ser empreendedor. Eu nasci empreendedor de natureza. Você vai ter que passar, porque você não pode mais passar em concurso. Aí você abre uma empresa para vender papel higiênico. Aí você vai querer entrar numa licitação pública, né, amigo? Porque servidor público, a coisa que ele mais faz é limpar a bunda lá, porque não tem muita coisa o que fazer. Aí o que acontece? Vai ter que comprar ou não vai ter que comprar papel higiênico? Vai. Aí você é um dos caras que entram na licitação. Se você foi demitido por enriquecimento ilícito e é dono da empresa, você pode entrar na licitação?
Fica proibido por quanto tempo? 10 anos de contratar com a administração pública. Isso que é proibição de contratar. Multa, Evandro? Multa é tranquilo. Olha só. No enriquecimento ilícito, você toma até 3 vezes o valor do enriquecimento. O que é isso? Amigo, sabe aqueles caras do mensalão? Tem cara do mensalão lá, imagine que o cara fosse ministro. Imagine que o cara ficou milionário. Os crimes é uma coisa totalmente à parte, mas se ele for condenado por improbidade, ele vai ter suspensão de direitos políticos e vai ter que pagar uma multa. Evandro, mas o STF viu lá que o cara comprou 2 apartamentos, os dois. O Luciano Huck comprou um apartamento de 47 milhões de reais. Amigo, como que dá para fazer um apartamento de 47 milhões? Vocês conseguem entender um apartamento de 47 milhões? Vocês sabiam disso? Você sabia que ele comprou? O Luciano Huck comprou, cara, um apartamento de 47 milhões de reais. Eu tento entender como é que um apartamento pode valer. Eu pensei que era um prédio, não é um apartamento. Mas também para aguentar aquele cara, ele tem que comprar um apartamento mesmo. Já viu o tamanho do nariz do cara? Pô, o cara é feio pra caramba, amigo. Parece o Rogério Ceni, não parece irmão do Rogério Ceni? Cara, é a dupla mais feia que é não irmão que eu conheço na face da terra, cara. E o cara comprou um apartamento de 47 milhões. Agora, imagine que um ministro daquele compre um apartamento de 47 milhões, de 50 milhões. Só que com 50 milhões com dinheiro o quê? Dinheiro errado, dinheiro ilícito. Na hora de tomar a multa, ele toma até 3 vezes o valor do enriquecimento. Ele pode tomar até 150 milhões de reais. Pessoal, esse até é porque o cara pode ir de uma vez até 3, tá? Nunca eu vi ninguém, em processo nenhum, ser condenado e tomar 1 e 2. Sempre toma quanto? 3. A improbidade é foda, mas pode ser de 1 a 3. Prejuízo erário. Prejuízo erário é até 2 vezes o valor do quê? Do prejuízo. Evandro, eu doei sem as formalidades legais. Evandro, eu sou da Bahia, lá tem uma redinha, e a gente na Bahia se ajuda, porque todo mundo é preguiçoso, se ninguém se ajudar, a gente dorme. Aí eu passei pro serviço público, quando eu olhei lá, tinha um monte de travesseiro e cobertor licitado pela administração. Eu sou tão boazinha, eu sou tão gente boa, e apareceu um casal de mendigo com 2 filhinhos lá. Beleza, o que você fez? Eu fiquei com pena, eu peguei os colchões e o travesseiro, e doei sem as formalidades legais. Eu fiz uma doação sem poder, porque aquilo não era meu. Você, se for bom, se for um coração lindo, maravilhoso, o que vai acontecer com você? Tu vai entrar em quê? Improbidade administrativa, porque você está gerando prejuízo porque doou sem as formalidades legais. Vai tomar de 5 a 8 anos de suspensão de direito político, vai ficar 5 anos proibido de contratar e vai ter que pagar 2 vezes o valor do prejuízo. Quanto for o valor do prejuízo? R$30, não tem problema, sua multa é de R$60. Mas ainda assim tomou todos o resto? Tomou. Evandro, mas o que eu faço quando o mendigo parar lá? Você fala, olha, o mendigo, olha só, eu sei que você está drogado, eu sei que você está cheio de problema na tua vida, mas cara, eu conheço o Evandro. O Evandro, o sonho da vida do Evandro é pegar um mendigo que chega ali e fala assim, eu quero mudar de vida. Mas eu só tenho a 2ª série, não tem problema. Aqui só que é uma escola também, eu boto o cara para fazer supletivo, o cara termina o supletivo, eu dou um banhozinho para ele dar uma melhorada nele, dou umas roupinhas para ele, bota ele para trabalhar para mim aqui e eu consigo a porra do mendigo forma no 2º grau, a gente bota ele num tecnólogo de porra nenhuma, pro mendigo ser o quê? Pro mendigo conseguir formar nessas faculdades que você formou, Jonathan, de porcaria nenhuma, como é que é o nome dela? A sua, não sabe nem o nome da faculdade. Quem está formado em tecnólogo? Processos gerenciais, o nome daquela porcaria. Eu pego esse mendigo, sem você doar, não precisa doar para ele. Eu coloco o mendigo como auditor da Receita Federal do Brasil. O mendigo vai ficar feliz? Vai. Imagina meu livro, De Mendigo a Auditor. Caramba, aí que vai vender, né, cara? Tem que ser empreendedor, beleza? Vamos lá. E atos que atentem contra os princípios. Esse aqui é foda. Olha só. Até 100 vezes o valor da remuneração. Olha que interessante, cara. Quando você vê o artigo 9 que a gente vai trabalhar, o artigo 10 e o artigo 11, ele tem um rol. Diz lá, por exemplo, se você contratar sem as formalidades legais, se você perceber qualquer tipo de valor, se você fraudar concurso público, se você fraudar concurso de gestão, se você fraudar qualquer tipo de coisa que eu vou te mostrar naquela lista do 9, 10 e 11, você entra em improbidade. Mas olha que interessante, eu ainda era, na época eu ainda era agente penitenciário federal, e tinha 8 meninos que estavam sendo condenados, estavam sendo acusados de tortura, o crime de tortura. E o promotor de justiça enfiou improbidade administrativa neles, nos 8. Aí eles chegaram para mim, porque sabe que eu sou administrativista, eu instruo o processo administrativo, ele chegou e falou, pô, Evandro, isso aqui tem um furo no processo, está errado. Por quê?
Porque eu estou respondendo só por tortura, não tem mais nada. E eles estão dizendo que estão me enfiando em improbidade, mas eu li o 9, o 10 e o 11 e não está escrito em lugar nenhum que cometer tortura é improbidade. Ah, amigo, mas a lei, ela não é um rol taxativo. A lei é chamado rol exemplificativo. Tem 6 modalidades aqui embaixo, que são atos que atentem contra os princípios arrolados. Mas o princípio é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O juiz, no caso concreto, ele pode entender que o que o cara está fazendo é improbidade. Tanto que o juiz falou, não, eu acho, o juiz, no meu entendimento, o cara que tortura o outro trabalhando, ele está sendo imoral, ele está fugindo da finalidade, ele está sendo ilegal, então tem que enfiar a improbidade administrativa nos meninos? Sim, e botou improbidade. Evandro, algum já foi condenado? Pelo que eu sei, 2. Legal. Quanto eles tomaram de multa? Amigo, eles ganhavam 8.500. O juiz deu 1, 2, 3 ou 100 vezes? 100. Tomaram 850 mil reais de multa. E essa multa é linda. Por que ela é linda? Porque essa multa foi um prejuízo que o cara causou. Essa multa, ela é imprescritível. E vai ficar correndo juro ali se o cara não pagar. Evandro, mas o cara foi condenado em 2010. Ele ficou velhinho no final da vida, amigo, tudo deu certo para a vida dele. Alô, você, o que aconteceu na vida dele? Ele ganhou na loteria. Quanto ele ganhou na loteria? 10 milhões. Só que ele ficou tanto tempo sem pagar, que aquilo foi acumulando. Quanto que ele devia para a administração pública? Eu nem sei fazer essa conta, peraí. Deixa eu só botar um lá na frente, pronto. Amigo, na regra, vai buscar na fonte. Ou seja, ele vai ter que pagar e ainda vai ficar devendo quanto? 1 centavo. Então, amigo, a improbidade ela é imprescritível e o rol é exemplificativo. Ah, Evandro, quer dizer que eu estava com a minha namoradinha lá dentro do TJ, porque tinha namorada A, namorada B e namorada C, porque ela tem sessão, eu tive que arrumar as 3 para não dar problema. Beleza. E eu fui lá fazer uma brincadeirinha com ela. Eu fiquei peladinho, ela ficou peladinha, a gente foi brincar de médico. Aí chega o chefe olha e fala, que porra é essa? Artigo 37, parágrafo 4º. Cometeu improbidade administrativa no artigo o quê? No artigo 11. Ai, mas não tá lá, chefe. Tipo, dano não é improbidade. Filha, isso é rol o quê? Exemplificativo. Amigo, vai ser uma foda cara ou não vai? 100 vezes o valor da remuneração dela? Vai. Então não faça esse tipo de coisa na administração. Evandro, por que você está fazendo essa brincadeira? Piada? Não. Delegacia da Polícia Federal. Cataram o agente agarrado, parecendo um cachorro. A posição era igual de cachorro mesmo. Com a escrivã. Amigo, estão respondendo por improbidade ou não estão? Vão ser demitidos? O que eles vão tomar? Repete comigo. Suspensão dos direitos, perda da, ressarcimento ao, indisponibilidade de, cometer o atos que atentem contra os princípios da administração, 3 a 5 anos com direitos políticos suspensos, até 100 vezes o valor da remuneração e 3 anos proibido de contratar. E pelo amor de Deus, né? Não vai me trocar na prova suspensão por caçar. Cassação não existe nunca, em lugar nenhum. O Danielzinho Sena já deve ter falado com vocês. Tranquilo até aí? Estamos indo? Estamos progredindo ou não estamos? Vamos, pessoal, vamos progredir que atrás vem gente. Tem muita questão para a gente fazer. Bem, olha o que eu fiz para vocês agora. Sujeito ativo para propor ação. Isso aqui é importante, tá? O quadrinho você pode deixar. Pode deixar que eu apago, filho. Olha, meu povo. Lógico que eu não vou dar a aula inteira de improbidade, né? Porque não dá tempo. Mas a gente, só nesse resumo que a gente está fazendo aqui, é muito difícil errar a questão. Muito difícil você errar a questão. Você erra por falta de atenção, tá? Olha só, esse ponto aqui é bem complicadinho. Sujeito ativo. Sujeito ativo, quem é o sujeito ativo? Hein? Quem comete? Quem nunca estudou direito penal aqui? Tá. Você já estudou direito penal? Quem nunca estudou? Como é que é o seu nome, filho? Aí atrás. Antônio, se você tivesse que ser, você queria ser sujeito ativo ou sujeito passivo de um crime? Passivo, né? Ó, o Antônio falou que se precisar, queria ser sujeito passivo. Na aula de direito penal eu falo o seguinte. Esse aqui é o sujeito passivo. Esse aqui é o ativo. Ou seja, sujeito ativo é o que comete a ação. Você escolheu sujeito passivo. Olha como é que a aula do Evandro é bom. Ô Antônio, se você tivesse que ser sujeito passivo ou sujeito ativo, você preferia ser quem?
Filho, você continua no passivo? Não faz isso comigo. Ô, Bruno, você queria ser o que ali, Bruno? Fala. Ah, tá certo. Pessoal, essa brincadeira é o seguinte. É porque os meninos do TJ têm direito penal, tá? É só para indicar. Sujeito ativo é o cara que comete a ação. Se tiver no direito penal, é o cara que está cometendo o crime. Se tiver em qualquer outro lugar, é o cara que está fazendo a coisa acontecer. Eu sou sujeito ativo da aula de improbidade. Ou seja, sou eu, vocês são sujeitos passivos da aula de improbidade administrativa. Não é, você está recebendo a aula e eu estou passando. Sujeito ativo é aquele cara que tem a capacidade de ser, olha, grava, o dono da ação. Esse é o nome. Existem dois tipos de direitos, pessoal. Existe o direito para você propor a ação e existe o direito de representação. O direito de representação, esse aqui, meu povo, é um direito de todos, qualquer do povo pode. Por quê? Esse aqui é um direito constitucional. Representar, ir lá e falar o que está acontecendo. Você hoje aqui não pode sair daqui lá no Ministério Público e falar para o promotor, olha, senhor promotor de justiça, o cara está fazendo coisa errada. Igual aqui em Cascavel tem muito nisso, né? Você sai ali na rua, tá a quebra do princípio da finalidade pública, tá na tua cara a quebra do princípio da finalidade. A porcaria do político vai lá e entra no outdoor e fala assim, eu trouxe verbas públicas para Cascavel. Você trouxe o cacete, amigo, você é um agente político. Quem trouxe verba pública para Cascavel foi o governo do estado do Paraná e não você. Então quando o cara vai lá no outdoor e bota a cara dele e fala assim, eu fiz, ele está quebrando o princípio do quê? Da finalidade. Agora, você pode ir lá e representar contra isso na mesma hora? Pode, qualquer um pode em qualquer momento, em qualquer hora. Agora, propor a ação não. Propor a ação é chamado legitimidade ativa. O que é isso? Quem tem legalmente o direito de cegar e dar início, começar o processo, só tem duas pessoas. Primeira, é o Ministério Público. Segundo, é a pessoa jurídica interessada. Aí você fala assim, Evandro, quem é a pessoa jurídica interessada? A pessoa jurídica é a entidade a qual foi fraudada, a qual foi o ato de improbidade foi cometido contra ela. Um exemplo. Se você é do governo federal e está trabalhando em comete improbidade, você trabalha dentro do governo federal, a pessoa jurídica interessada é a União. Se você trabalha dentro do Banco do Brasil, a pessoa jurídica interessada é a Sociedade de Economia Mista Banco do Brasil. Então é quem você está trabalhando ali dentro que pode dar início à ação. Só eles dois, mais ninguém. Se o Ministério Público propor a ação corre sozinha, normal, ele é o dono da ação. Só que se a pessoa jurídica interessada correr na frente e der início à ação, ela obrigatoriamente tem que chamar quem para ação? O Ministério Público, porque ele é chamado fiscal da lei. Ou seja, se o Ministério Público der início à ação, a ação é legal. Se a pessoa jurídica interessada der início à ação e não chamar o Ministério Público junto, a ação é nula, porque não pode rodar nunca sem o Ministério Público. Fiscal da lei recebe o nome também de custos legis. Tranquilo? Matamos aí. Apaga ali para mim, filho. Deixa essa parte aqui, apaga ali. Beber uma água. Todo mundo indo bem, hein? Porque depois a gente vai fazer as questões, tá? Vamos que vamos. E aí, filho? Beleza? Já tá... Ó, o pessoal da internet que gosta do Luiz, que o Luiz já é famoso, né, Luiz? Você não é famoso? Filma o Luiz lá. Beleza, agora ele arrumou um pupilo, amigo. Todo mundo tem que ter um pupilo. O pupilo é o presuntinho. Olha lá, presuntinho, dá um tchau. Sempre que der merda na internet aí, cair alguma coisa, é eles que cometeram esse troço, tá? Tá. Aí é o Jadson, né, cara? Esqueci, é o Jadson. Pessoal, olha, quem tá na internet, lembrando, tem 20% de desconto nas apostilas no www.apostilasalfa.com.br e 25% no www.alfaconcursos.com.br. É melhor pra falar esses troços é o Daniel Sena, né? Que ele parece vendedor da Polishop, não parece, cara? O Daniel não parece vendedor da Polishop? Cara, o Daniel é o maior barato. Cara, se vocês não sabem, olha só. Todo tipo de maldade a gente faz com o Daniel. A gente agora vai pular de paraquedas para fazer uma filmagem. Vou até levar alguns monitores que gostam de fazer a maldade, igual o Bruno, esse mulher gosta. A gente vai vestir o Daniel de urso.
urso do Alfa, e vai jogar ele do avião lá com o instrutor, e ele vai segurando o troço, e o cara filmando, ele solta e grita, alô você, pra gente fazer as campanhas. Você faz isso? Faz, a gente dá choque no Daniel Sena, a gente faz um monte de coisa. Por exemplo, o Daniel tá tomando vinho com a gente pinga Rivotril no remédio, no vinho dele, ele vai bebendo, vai babando, e ele é um barato, cara. Pode fazer qualquer tipo de maldade que ele aceita, não é verdade? Ah, o extintor de incêndio, vocês não sabem, quem viu aí, a gente jogou extintor nele, né? É lindo demais, Daniel. Mas pó químico faz mal. Tá provado que pessoas iluminadas por Deus, igual o Daniel, nada faz mal para ele. Ele tá protegido. Beleza? Dani, você que tá em Londrina, a gente tá morrendo de saudade de você, tá? Tchau, tchau. Tem alguém com saudade do Daniel aqui? Quem tá com saudade? Vocês estão com saudade do Daniel, cara? Ô, Glória, você tá, Glória? Daniel é chato pra caramba, cara. Não, né? Ele inverteu, ele tá barbudo e careca. Você viu que coisa feia? Parece que inverteu a cabeça. Não é verdade? É esquisito ele, cara. Ele é um amigo estranho, ele, né? Mas eu amo demais o Daniel, cara. Eu amo demais a vida dele. Não sou viado, não. Vamos lá. Agora eu vou trabalhar com vocês uma das partes fundamentais, cara. Pega no seu material aí. Agora eu vou trabalhar com você que está com material. Pega o material na mão. Olha só. Embaixo está escrito assim, modalidades, não tá? Nas modalidades, eu coloquei assim, para você gravar esse quadrinho. Eu tenho o artigo 9, que está aí, é os atos que o cara comete em enriquecimento ilícito. No 10, prejuízo ao erário. E no 11, atos que atentem contra os princípios. Sabe quando você vai conseguir gravar tudo? Fala assim, nunca. Nunca, você não vai gravar e vai se embolar. Por isso, você vai gravar os verbos e vai gravar. Lembra disso. Peguei alguma coisa errada e fiquei para mim, enfiei no meu bolso. É enriquecimento ilícito. Fiz qualquer coisa que eu não fiquei para mim e dei para outra pessoa, é prejuízo ao? Não é um, não é outro. Aí você vai gravar os 6 do artigo 11. Olha só que legal. Evandro, não vai funcionar. Então tá. Imagine o seguinte. Aqui é uma rua. Já viu essas ruas de estrada, de chão comum, que não tem pavimentação? A prefeitura de vez em quando tem que jogar um trator aqui e raspar a rua para ela ficar pelo menos que você consiga passar. Não acontece isso? Imagina que existe uma fazenda aqui e outra fazenda aqui. O secretário de obras, ele determinou que a máquina trabalhasse de 8 até as 18. Depois a máquina ficaria parada aqui até o outro dia. O que acontece? O cara que era responsável pela obra lá, que é agente público também, aproveitou, depois do horário, sem atrapalhar ninguém, jogou a máquina para dentro da fazenda dele e arrumou a fazenda dele toda aqui e devolveu a máquina. A pergunta é, ele que é agente público foi desonesto? Foi. Cometeu enriquecimento ilícito, prejuízo horário ou atos que atentem contra os princípios da administração? Você sempre tem que pensar assim, se ele arrumou aqui dentro da fazenda dele, ele deixou de pagar? Se ele deixou, ele botou no bolso? Então, enriquecimento ilícito. Agora, depois das 18, ele chegou pro colega dele e falou, cara, você é meu camarada, gente fina, e eu sou o cara, eu tô comandando tudo aqui, eu vou fazer o seguinte, pode jogar a máquina dentro da tua fazenda e arrumar a sua rua aí dentro da fazenda, que eu não vou te cobrar nada, não quero nada pra mim, a única coisa que eu quero é que você se dê bem. Tá aí a máquina mesmo, ninguém vai usar. Beleza, ele fez isso depois do horário, cometeu improbidade? Agora, enriquecimento ilícito ou prejuízo horário? Pronto, a questão você mata ipsilitera se for caso concreto. Se for texto de lei, a gente vai matar através disso aqui. Como? Gravar. Amigo, caiu. Receber, perceber, utilizar, aceitar, incorporar e usar em proveito próprio, tá na cara que é para você? Enriquecimento ilícito. Facilitar, permitir, doar, realizar, conceder, frustrar licitação, que eu quero que vocês marquem, que é muito importante, cai toda hora. Ordenar, permitir despesas, negligenciar, liberar verba ou celebrar alguma coisa sem as formalidades legais, prejuízo horário. E o mais fácil é o 11 de gravar. Olha só, infringir lei e regulamento, retardar ato de ofício, negar publicidade, frustrar concurso público, deixar de prestar contas e revelar segredo. Está no 11. Então fica fácil. Evandro, eu não acredito que com isso eu consigo resolver questão. Por isso agora a gente vai fazer o quê? Questão de concurso. Vamos fazer junto aí? Pode apagar tudo? Deixa isso aqui, tá? Algumas pessoas falam assim, tô cansado. Amigo, o cansaço é só para quando você tiver direito de ficar cansado. Você não tem direito de ficar cansado. Porque você só fica cansado se você tiver uma situação boa para pelo menos descansar.
o cara endividado, com a vida uma merda, você deita, não descansa, sabia disso? Você não dorme, então você está sempre cansado. Então a hora de batalhar é essa. Eu tenho um aluno aqui que eu gosto muito dele, que é o Gustavo, né, Gustavão? Quando eu olho o olho do Gustavo sentado ali, é o mesmo olho da porra do William Pascoal, cara. Com aquela cara assim, que será que eu vou passar, cara, e tal. O William ficou 2 anos me enchendo o saco. Você não me perturba, tá, Gustavo? Agora o William chegava, o William era fodão, né? O William chegava, falava com todo mundo, aí entrava na minha sala, porra, cara, vai dar merda, cara. Eu sou oficial temporário, tá acabando, não vou passar, e o caralho. Falei, pô, William, por que você não dá esses ataques de viadagem na frente dos outros? Não, cara, eu sou militar. Falei, beleza. Foi o tempo todo. Aí ele foi lá dar o depoimento pro site, tá? Falei, e aí, William? Cara, funcionou nele. Te falei que ia funcionar, cara. Falei, vai se fuder, mano. Tá, não, falei, cara, passei pra PF, PRF, tá? Você já viu como é que ele tá malzão? Eram os dois que mais tinham cara de bobo. Era o William e o Jefferson, lembra? Cara, mas eram os dois cara de bobo padrão aqui do curso. E todo mundo amava os caras, porque eles eram bobos mesmo, tá? Não era só cara, não. E agora, amiga, eles voltaram aqui, estão outras pessoas, cara. São servidores, os dois são PRFs, arma na cintura, distintivo, cara de mal, né? Você fala, Jefferson. E aí? Tô armado, tá? Falei, pô, que legal. E aí, William, olha meu distintivo. Ué, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? O que é isso, cara? É felicidade ver o menino sair dali, né, cara? Daqui a pouco eu olho pro canto ali, eu vejo a Chay, eu vejo o Gustavo, o Jonathan, também todos com cara de bobo, entendeu, cara? E vão passar também no concurso, né, cara? Eu amo demais a vida de vocês, cara. Eu amo meus alunos de uma forma que vocês não têm noção. Vamos lá. Primeiro, questão 1. A lei de improbidade administrativa, vírgula, lei 8.429 de 92, pune os atos praticados por agentes públicos ou terceiros que induza ou concorra para a prática do ato ou dele se beneficie, certo ou errado? Tá na cara, né, amigo? Tava fácil, o terceiro é o particular, mas tem que estar junto. Se induziu ou se beneficiou, tá junto. Vamos lá, 2. De acordo com a lei número 8.429 de 92, os atos de improbidade administrativa, A, vamos por um, que causem enriquecimento ilícito ou lesão ao patrimônio ensejam a possibilidade de obter a indisponibilidade de bem do indiciado. Certo? Tá certinho. Olha que legal que eu peguei essa questão. O 9 e o 10 pode dar indisponibilidade dos bens. O 11, não. É proibido dar indisponibilidade de bens se o cara cometer na modalidade atos que atentem contra os princípios. Então essa questão está certa? Certa. Eu vou botar muito adendo na matéria pelas questões, tá? Então esse é o gabarito. B. Meu povo, o direito nada é absoluto. Questões absolutas. Termos absolutos. Somente, nunca, jamais, absolutamente. Esses termos aí geralmente transformam a questão em errada. Se você tiver que chutar na prova, tiver em dúvida, primeiro corta o que está errado, não tiver nunca, somente, jamais. E depois vai para as outras. B. Somente pode ser considerado lesivo ao patrimônio público quando decorrer de conduta dolosa do agente? Errado. Pode ser culposa por ação ou por omissão. C. Permite a aplicação de sanções pecuniárias apenas na hipótese que seja enriquecimento ilícito? Errado. O que é pecuniária? Pecuniária é a enseja em todos. D. Que atentem contra os princípios da administração pública pressupõem como sujeito ativo o agente público. Errado, amigo. Por quê? Porque pode ser também o particular. E. Que ensejam lesão ao patrimônio público pressupõe o enriquecimento ilícito pelo agente. Não pressupõe, não. Porque pode ser enriquecimento ilícito, como pode ser também prejuízo erário ou atos que atentem contra os princípios. Bacana? Vamos combinar o seguinte? Pessoal da web, manda pro chat ali algum tipo de dúvida. Os moleques que estão ali são fodarásticos, então os moleques sabem separar o que é dúvida relevante de dúvida idiota. Dúvida idiota, se me passar, eu xingo o aluno e você perde a monitoria. Então toma cuidado. Pega o microfone aí. Nossa, o Evandro é grosso, é assim que alguém pensa? Sou assim todos os dias da minha vida, até com meus cachorros, amigo. Beleza? Tá saindo? Oi. Fala alguma coisa. Oi. Tá desligado, burro? Obrigado. Oi. Fala. O Fernando de Cachoeira Paulista, São Paulo, está perguntando se um agente pode cometer ao mesmo tempo os 3 tipos de modalidade. Amigo, olha só que bacana.
Sabe aquele exemplo? Ele perguntou assim, se um agente pode cometer os 3 tipos de modalidade. Cara, cada caso um caso, mas os casos se acumulam. Pode acontecer daquele cara, na segunda-feira, arrumar a fazenda dele, e na terça, arrumar a fazenda do outro cara. Ah, ele vai cometer enriquecimento ilícito e aqui prejuízo erário? Vai tomar tudo dobrado? Vai. Mas no mesmo caso concreto é muito difícil, porque o caso é determinado. Tranquilo? Beleza? Vamos lá. 3. Deu pau aí? Norberto, prefeito de Araripina, celebrou contrato para prestação de serviço público por meio de gestão associada, sem observar as formalidades previstas na lei. Olha que legal. Olha esse nome que eu coloquei para você. Celebrou o contrato para prestação de serviços públicos, não foi isso? Agora pega lá o seu material, tem a lei. Lá na lei tem o artigo 10. Lá no artigo 10, no inciso 14, olha o que está escrito. Celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objetivo a prestação de serviço público por meio de gestão associada, sem observar as formalidades previstas em lei. O que a questão faz? A questão simplesmente pega trechos da lei e joga aqui. Ou seja, de cara, se você que estudou, você sabe que o prefeito cometeu atos que geram prejuízo ao erário. Vamos lá. A conduta narrada constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios? Errado. Enriquecimento ilícito? Errado. A letra certa é qual? C. Porque você lê o artigo 10 que eu mandei você ler e fica fácil de gravar na tua cabeça. Contrato para prestação de serviço público por meio de gestão associada. E é isso que vai cair na tua prova do Tribunal de Justiça de São Paulo, amigo. Cara, o Evandro adivinhou. Você vai ver. Ainda vem o Ministério Público. Ah, você fraudou o concurso. Não. Como é que você adivinha? Amigo, eu sou um super-herói. Ah, não acredito. Vai no Face. Lá no Face tem a promoção, não tem, ó? Lá no Face tem. Você vota em mim. Não vota pro Daniel. Se eu perder do Daniel, eu não ganho mais de ninguém. Vai no Face da Alphacom. Tem os prof-heróis. Tem um videozinho muito bacana. E lá embaixo você vota em mim, tá? Beleza? Tranquilo. Vai lá. Qual é o endereço? Ah, eu não vou conseguir repetir isso. Tá, me dá aí. Deixa eu falar para vocês, olha só. Entra aí, www.facebook.com/Alphacom concursos públicos. Alô você, vota em mim, eu tô todo bonitão lá de super-homem. Depois bota o videozinho para rodar aí que eu vou segurar o computador para eles darem uma olhada aí, pra gente não ter que ligar o projetor, beleza? Você vai ver quem eu sou e quem é o Daniel, na verdade. Daniel é um super-herói também, tá? Vamos lá, 4. Qual é a pergunta que tem? Fala aí. O Sidney perguntando aqui se agente da PRF que deixa de efetuar multa comete prejuízo ao erário. Que ele deixa de quê? Que ele deixa de efetuar multa se ele comete prejuízo ao erário. Cara, você tem que perguntar o que ele está deixando de fazer. Olha só. Primeiro, é uma sequência, tá, pessoal? O cara é agente da PRF. Ele é agente público? Fala que é. Tá. Ele está em razão da função dele? Tá. Aí vem a palavra deixa. Você tem que perguntar por que ele está deixando. Se for relaxamento, não tem relaxamento ali. Às vezes o PRF está lá cochilando e a multa passa, o PRF está lá. O que vai acontecer com ele? Vai tomar uma cepada administrativa. Lá vai ferir o 116, que é os deveres, ou vai pegar as proibições do 117 da 8.112,90. Agora, se o deixar dele tiver uma finalidade específica, aí depende. Por exemplo, se o cara solicitar ou receber para si ou para outro, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função, antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida, vírgula, ou aceitar a promessa de tal vantagem, é corrupção passiva. Ele está deixando de dar a multa no cara porque ele está enfiando um dinheiro no bolso que está quebrando o gralho do cara. Aí vai responder por crime de corrupção passiva e está enfiando dinheiro no bolso. Ele entra onde? Enriquecimento ilícito. Tranquilo? Agora, PRF puto. Caralho, tô ganhando 10 mil, cara. Meu salário tá uma merda, já é burro, porque ele é servidor público não ganha salário, servidor público ganha remuneração ou subsídio. No caso deles é subsídio. Aí eles ganham subsídio lá. Cara, meu subsídio tá uma merda e tá puto. Vou sacanear com a administração pública. O que eu vou fazer? Vou cruzar os braços e não vou fazer mais nada. Por isso que eu falei que aquela merda daquela operação padrão era improbidade e as pessoas reclamavam pra mim. Não, Evandro, não é improbidade não. É improbidade sim. Amigo, o cara tá errado. Você vai e tem que multar, que é seu dever multar. Se você multar, você vai gerar para o cofre público. Se você gerar para o cofre público, era para gerar prejuízo ao erário, não era? Era, só que não tem no rol do prejuízo ao erário. Aí o que acontece? O juiz mete improbidade no cara, não
por prejuízo ao erário. Ele mete improbidade aonde? Atos que atentem contra os princípios da administração pública. Porque se o cara estiver fazendo de maldade, porque ele está puto, que ele está ganhando pouco, que ele não quer fazer, você pode dizer que ele está quebrando o princípio da legalidade? Ele está quebrando a impessoalidade? Ele está quebrando a finalidade pública dele e a moralidade também? Então, amigo, cai na improbidade, cai aqui embaixo. Beleza? Vamos progredir. Improbidade é um barato, né? Você quer saber o que você não pode fazer, né? 4. A respeito dos elementos constitutivos do ato de improbidade administrativa, podemos afirmar que podem ser sujeito ativo tanto o agente público servidor ou não, como terceiro que induza ou concorra para a prática do ato dele ou se beneficie de qualquer forma direta ou indireta? Certo. 5. A respeito dos elementos constitutivos do ato de improbidade, podemos afirmar que apenas o agente público, assim considerado servidor e detentor do mandato eletivo, podem ser sujeitos ativos do ato de improbidade? Tá na cara, né, cara? As questões facinhas, né? 6. Segundo a lei de improbidade administrativa, podem ser sujeito passivo do ato de improbidade, além das entidades integrantes da administração direta e indireta de todos os poderes, também as entidades no quais o erário concorra para a formação do patrimônio, desde que em montante superior a 50%? Errado, porque pode também com menos de 50%, que vai receber só penalidade patrimonial. Caiu na casca de banana, né, filho? Alô, você, é por isso que eu estou aqui, senão não tem finalidade. 7. A lei de improbidade pressupõe como elemento objetivo a ocorrência de dano ao erário e como elemento subjetivo, dole a culpa do sujeito ativo em enriquecimento ilícito. Meu povo, como elemento subjetivo, tá certo, dole culpa e à vontade. Como elemento objetivo, é como se tivesse que causar prejuízo ao erário obrigatoriamente para você responder. E não tem, tá? Essa questão está errada. Ou seja, gerando dano para a administração ou não, você vai ainda assim responder por improbidade. Evandro, como é que pode ser isso? Às vezes você não causa prejuízo nenhum, mas você causa um prejuízo moral. Eu não te falei que se você estiver fazendo sexo com outra pessoa dentro da repartição pública, não está na lei, mas é rol exemplificativo, você comete improbidade, mas não causou dano patrimonial nenhum para a administração pública, mas causou um dano o quê? Moral. Tranquilo? 8. Receber para si ou para outrem dinheiro, bem ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica direta, indireta, título de comissão, porcentagem, gratificação ou presente de quem tem interesse direito ou direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público, constitui ato de improbidade que cause prejuízo ao erário? É errado, porque receber é o verbo do enriquecimento? Ilícito. 9. Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, exclusivamente, já está errada a questão. Contra a administração direta ou indireta. O erro dessa questão inteira, eu não vou ler ela não, está no exclusivo, corta aí. Beleza? 10. Estão também sujeitos às penalidades desta lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de órgão público, bem como aqueles para cuja criação o custeio ou erário haja concorrido ou concorra somente com mais de 50% da receita anual, tá certo? Errado, pelo amor de Deus, que tu vai errar isso. Não tem como errar, gravou agora no cabeção, né? Beleza, Bin Laden Júnior? Já tá gravando aí, né? Tranquilo. Você gosta, né, cara? Tu gosta, né, filho? Tu tem o sonho de ser PRF. Dá uma moca nele que você é gaúcho também, né? Você é o quê? Você é o paulista. Cara, você acredita que quando eu vim do Rio, carioca é foda, né? Quando eu cheguei aqui, eu achava que todo mundo era gaúcho. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, pra mim, tava no sul do país, era tudo o quê? Você que veio de lá, ô Bruno, não é gaúcho, todo mundo? Porra, o cara... lá no Rio a cultura é diferente. Eu cheguei aqui e falei, porra, o cara com troço, com a erva verde. Eu cheguei pro cara e falei, porra, meu brother, você tá usando essa porra errada. Porque lá no Rio, o cara não bota uma erva verde, bota água e bebe lá. O cara bota no chão, seca, enrola e fuma. Aqui é o contrário, né, cara? Que piada podre, né, mano? Eu amo eu amo o Rio Grande do Sul. Eu amo o sul do país. Eu amo o Paraná, cara. Quando eu vim pra cá, a minha mulher veio comigo no primeiro dia, amigo, que o Rio de Janeiro, quando faz frio, é 19 graus, a gente botava blusa de frio e nem saía de casa. Quando eu cheguei aqui pra tomar posse, fez menos 1 grau. Amigo, a mulher parecia uma lagartixa, amigo. A mulher ficou louca. Ai, que lugar horrível, que lugar do inferno. Eu falei, minha filha, o inferno é quente, aqui é frio.
Calma aí que vai dar tudo certo. Oi. Ah, eu tenho saudade do Rio, cara. Eu tenho de ir lá e fico com vontade de vir embora no outro dia. Tenho saudade do Rio não, filho. Eu amo o Paraná. O Paraná me deu tudo que eu tenho na minha vida. O Rio de Janeiro só me deu o seguinte: perturbação. O Rio de Janeiro não me deu oportunidade. Eu acho a cidade maravilhosa para quem tem dinheiro. Porque quem não conhece o Rio, eu não estou falando mal do Rio de Janeiro. Eu estou falando que o Rio é a verdade. Eu não estou nem aí se tu é carioca, filho. Você tá puto comigo de novo, entrar na fila. O Rio de Janeiro é assim, lindo de morrer. Zona Sul, dinheiro no bolso, você é patrão, você vai lá cheio de polícia, amigo, chega lá, tem o Bipetur, batalhão de polícia turística, botaram um chapéu no cara que é igual a polícia americana, o cara tá com a farda azul, você entra lá e fala, porra, vim para os Estados Unidos, polícia pra caralho, você deu 2 passos, atravessou a Avenida Nossa Senhora Copacabana, foi lá pra trás, se prepara, amigo, se você errar a rua, você levanta o braço, porque você vai ser assaltado. Eu vinha da academia do concurso público pro interior, pela linha vermelha. Se um motorista, o puto, errasse e caísse na linha amarela, aí, amigo, é assaltado. Avenida Martin Luther King, passa lá de madrugada, 90% de chance de ser assaltado se o carro estiver andando. Se o carro parar, é 100% de chance. E os outros 10% que sobra, é porque o cara tá assaltando o outro, você passou, porra. Entendeu? Mas você ama o Rio de Janeiro? Amo, muito, muito. Pela TV. Eu me apaixonei no Paraná, nunca mais eu quero sair daqui, meu brother. Ó, cadê o fala seu nome, poxa. Paulo foi fazer concurso no Rio. Poxa, só achou mulher feia. Viu um mulherão de costas. Chegou lá e foi falar com ela. E aí, gatinha? A mulher virou, tinha um gogozão. Oi. Diz as más línguas que você levou a mulher pra tomar uma cerveja. Aí depois veio, pô, cara, a mulher tinha pinto. Eu falei, pô, não era mulher não, idiota. Vamos lá, você. É só pra acordar, porque tá dando 6 horas. Acorda, filho, vamos lá. Ainda é sem vergonha, não é amigo, entrega o outro. Assume a bronca, filho. Viado é teu, vamos lá. 11. Acabou, todo mundo se soltou, porque é 6 horas. Beleza, ó. Sacode o pescoço e vamos embora, porque o cansaço pega mesmo, meu povo. Vamos lá. 11. Reputa-se agente público para os efeitos desta lei todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior. Você acredita que essa questão eu tirei da banca? FCC, o que ela fez? Ela pegou o parágrafo 3º e enfiou inteiro, e ela não teve nem o cuidado de tirar a coisa. Que é isso, cara? Me dá aqui, cara. Cara, o Daniel é muito amado, né, cara? Final de aula é um barato. Cara, esse eu tenho que mostrar, cara. Cara, dá uma olhada. Não ficou muito igual, cara? Cara, esse ficou foda. Esse você vai ter que botar no Face. Tá puxando essas porra no Face? Claro. Tá. Vamos lá. 12. Prepara depois o vídeo pra gente soltar lá ao vivo dos proferóis, tá? Você prepara? Não, depois deixa eu fazer mais umas 5 aqui. Vamos lá. 12. As disposições da lei de improbidade são aplicadas somente a agente público, certo ou errado? Errado. Os agentes públicos de qualquer nível e hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, motivação e anonimato no trato dos assuntos que lhes são afetos. Errado, filho. Credo. Pega a lei aí. Não, essa ele forçou. Olha aqui. Cadê a lei? Olha só. Artigo 4º diz assim: os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Amigo, o que está errado aqui? Motivação e anonimato. Pô, se você errar uma questão dessa, filho, lembra da plaquinha vermelha que eu pedi para você? Compra um papel camurça vermelho, bota na parede, quando você errar uma dessa, vai lá e bate com a cabeça um monte de vezes na parede. Porque a única coisa que sobra para você é bater com a cabeça mesmo. 15. Ocorrendo lesão ao patrimônio por ação somente, dolosa ou culposa do agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano? Certo ou errado? De novo, 11. 15. Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação somente. Tá certo?
Errado, porque faltou a omissão. 16. No caso de enriquecimento ilícito, não perderá o agente público ou terceiro beneficiário os bens ou valores acrescidos a seu patrimônio, mas poderá ter suspensos seus direitos políticos? Errado, é porque ele perderá sim. O não da questão está errado. 17. No que o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público, ao ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao juiz da causa para a indisponibilidade dos bens do indiciado? Errado. Quem pode representar é o Ministério Público. O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio ou se enriquecer ilicitamente não estará sujeito às combinações dessa lei até o limite do valor da herança? Errado. Estará sim. 19. Constitui ato de improbidade administrativa importando um enriquecimento ilícito, permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao valor de mercado. Certo ou errado? Errado. Isso aí é prejuízo ao erário. Constitui ato de improbidade importando enriquecimento ilícito, praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competência? Errado. Atos que atentem contra os princípios da administração pública. Artigo 11. Vai ler, filho. Constitui ato de improbidade administrativa que atentem contra os princípios da administração pública. Celebrar contrato. Fala que é improbidade administrativa no prejuízo ao erário. Fala. Fala, celebrou contrato, meu Deus, de gestão, é improbidade administrativa no prejuízo ao erário. Aqui está dizendo que é o quê? Atos que atentem. Então vamos lá, parou, todo mundo olha para mim, internet, para de olhar, internet, né? O cara que está em casa, para de olhar pro papel, olha para mim, filho, seu jumento. Olha só, fala comigo, celebrar contrato sem as formalidades legais, celebrar contrato sem as formalidades legais, celebrar contrato sem as formalidades legais, gera o quê? Prejuízo ao... Cara, quando tiver um troço que você... Já teve alguma coisa que você não conseguiu gravar? Teve ou não teve? Teve. Agora, quem está estudando muito tempo, meus monitores sabem disso. Tem hora que você erra 10 vezes a questão que você fica tão puto que você vai para casa a pé e falando, cara, vai falando a questão 20 vezes. Aquela questão nunca mais você consegue errar na tua vida e não esquece. Você esquece o nome do teu pai, mas você não esquece aquela questão. Por quê? Porque isso aí é treino do cérebro. E tem que ler a lei, tá, pessoal? Para treinar. 22. Constitui improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração, frustrar a ilicitude de processo licitatório? Errado. Licitatório, licitação é prejuízo ao erário. Concurso público é atos que atentem. 23. Constitui ato de improbidade administrativa que cause lesão ao erário. Qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa que enseja perda patrimonial, desvio, apropriação, malbarateamento ou dilapidação de bens ou haveres, bem como conceder benefício administrativo ou fiscal sem as observâncias da formalidade legal ou regulamentar aplicáveis à espécie. Tá certo? Tá, juntou o caput do artigo 10 com uma das formas de improbidade que consta dentro do artigo. 24. Constitui ato de improbidade importando enriquecimento ilícito receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado. Tá certo ou errado? Amigo, eu vou perguntar o seguinte, ele está falando em enriquecimento ilícito. Enriquecimento ilícito vai junto com a palavra receber? Receber, perceber, ficar para você, enfiar no bolso, tranquilo? 25. Constitui improbidade que cause lesão ao erário, frustrar licitude de processo licitatório? Não. Tá vendo, jumento? Processo licitatório é prejuízo ao erário. Concurso público é atos que atentem. Eu não quero saber, filho. É licitação. A prova não quer saber de você. Eu, constitui ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito. Perceber, tá certo? Certo, o verbo está pegando. Constitui ato de improbidade que atentem contra os princípios da administração pública. Negar publicidade aos atos oficiais. Certinho. Meu povo, vamos fazer o seguinte. Pega a tua lei aí e vai no artigo 11 aí. Vamos lá no artigo 11 junto. Cara, com toda sinceridade, vê se não dá para gravar o 11. Olha só, na tua prova. Praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na lei de competência.
retardar ou deixar de praticar indevidamente a arte do ofício, revelar fato ou circunstâncias de que tem ciência em razão das atribuições que deva permanecer em segredo, negar publicidade aos atos oficiais, frustrar a ilicitude de concurso público, deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo e revelar ou permitir que chegue a conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política, econômica capaz de afetar o preço de mercado, bem ou serviço. São 7 modalidades. Macetes do Evandro. Eu sempre, quando eu fiz prova, eu tinha uns macetes muito legais, na hora que tinha que gravar. Pô, o 9 é fácil, que é enriquecimento ilícito. Perceber, receber, os verbos são muito na cara. Lá embaixo você tem o 11, que só tem 7 formas para você gravar. Amigo, se você tiver com dificuldade, sabe que os verbos perceber e receber está na cara, enriquecimento ilícito é fácil. Grava o 11, o que não tiver nesse verbo, não tiver aqui é o quê? Prejuízo horário. Vai por exclusão, porque prejuízo horário tem muita coisa. Meu povo, a gente terminou a aula de improbidade. Eu espero que eu tenha contribuído para a vida de vocês de uma forma direta e objetiva.